Oi, turminha, tudo bem? Então, hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios. Então, coloquem aí no caderno de ciências de vocês, correção dos exercícios, apostila 2, página 8 e página 9, tá? Por quê? Quando vocês receberem a apostila, vocês vão passar essa correção para ela, tá bom? Porque às vezes no caderno fica sem rumo, né? Você não vai saber que pergunta que é, o que é, ok? Então vamos aqui. Sobre as substâncias e os elementos químicos que as compõem, utilize as informações a seguir para resolver a atividade 1 e 2, tá? Então, vamos. Então, quando tiver essa bolinha cinzinha pequena, vai ser o elemento químico hidrogênio. Quando tiver essa bolinha vermelha, vai ser o oxigênio. Essa cinza escura é o carbono e essa amarela é o enxofre, tá? Nesse caso aqui, para representar para vocês entenderem, ok? Não é que eles sejam dessas cores, tá bom? Então, vamos. Desculpa. Analise as substâncias buscando identificar os elementos químicos presentes. Então, vamos. Aqui eu tenho, olha só, duas vermelhas e uma cinza, certo? Uma preta, não sei. Então, olha aqui. Qual que é a vermelha que a gente colocou aqui? É o oxigênio. Qual que é a preta? É o carbono. Então, aqui nesse quadro, olha só, quantos hidrogênios tem aqui nessa molécula? Nenhum. Não tem nenhum hidrogênio aqui, certo? Quantos oxigênios eu tenho nessa molécula? Lá, 2, ó, 1, 2 oxigênios. Quantos carbonos eu tenho? Olha lá, o carbono foi representado por essa bolinha preta aqui, cinza. Então, um só, eu tenho uma bolinha só de carbono, então um carbono só. E enxofre, que é o amarelo, eu não tenho nenhum aqui, certo? Então, 0. Essa daqui, a B, eu vou ter aqui, olha só, um enxofre e dois átomos, né, de hidrogênio, olha lá, 2 hidrogênios, está parecendo um Mickey, né? Então, olha lá, uma bolinha de enxofre e 2 de hidrogênio. Só isso que era para fazer, era para vocês olharem a molécula, olhar qual é o tipo de elemento químico que está aqui correspondente, né, que eles colocaram aqui como exemplo, e que está presente na sua molécula. Deu para entender? Vamos para 2. Associe corretamente as afirmações descritas na coluna 1 com a fórmula química adequada. Então, aqui, essa fórmula química vai ser um desenho representando esses elementos químicos em formas de molécula. Ó, 1 é formado pelo mesmo elemento químico. Então, eu vou olhar aqui, olha só. Essa daqui, as 3 bolinhas são iguaizinhas? Não, então elas não são formadas pelo mesmo elemento químico. Para ser formada pelo mesmo elemento químico, ela deveria ser igual. Qual que é igual aqui? Essa daqui, ó, A1, certo? Esse é o C, quer dizer, o C e o E são iguais, olha lá, eles são formados apenas aqui, ó. Qual que é essa bolinha cinza aqui? Pelo hidrogênio. E essa daqui, ela é formada somente por essas vermelhas, que são representantes aqui do caso do oxigênio. Então, ela é formado pelo mesmo elemento químico. Então, são substâncias puras, né? Simples, formadas pelo mesmo elemento químico. Contém o elemento carbono em sua constituição. Qual que é o carbono? É esse preto aqui, tá? Então, aonde tiver o carbono aqui, eu vou colocar o número 2. A única molécula que possui vai ser essa daqui do A. Olha lá, ó, que tem o carbono, certo? E a 3 é formado por 2 elementos químicos diferentes, sendo um deles o hidrogênio. E o hidrogênio, ele é aqui, ó, ele é representado por essa bolinha pequena, né, cinzinha. Então, aqui, ó,
é formado por dois elementos químicos diferentes. Então, aqui, ó, por que aqui eu não posso pôr? Porque não é formado por dois diferentes, ele é formado por dois hidrogênios, ou seja, dois iguais. Agora, o B e o D, olha só, eles são formados por dois elementos químicos, aquela, o vermelho e o cinza, o amarelo e o cinza, certo? Então, são dois elementos químicos diferentes, em que um deles vai ser o hidrogênio, vai ser essa bolinha cinzinha aqui. Vocês entenderam, turminha? Se não entendeu, já deixa lá no grupo uma mensagem, tá? Que eu explico novamente lá. 3. A água é o líquido mais abundante da Terra e apresenta propriedades únicas que a tornam essencial para a vida. Gente, sem água no estado líquido não existiria vida no nosso planeta, tá? A vida seria extinta rapidinho. Por que essa substância é conhecida como solvente universal? O que é o solvente? É algo que vai dissolver alguma coisa. E a água, ela tem uma grande capacidade de dissolver quase tudo que existe, tá? Já ouviu aquele ditado que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Vocês já viram uma casa um pouquinho mais antiga que deixou a torneira, às vezes está pingando, está falhando o registro, ela está vazando e ela fica pingando, Você vai ver daqui a uns anos tem um buraquinho lá, né? Porque foi corroendo com o tempo, a água foi virando solvente naquele concreto. Então, olha só, a água é conhecida como solvente universal, porque tem a capacidade de dissolver muito bem diversas substâncias. Então, a água pode dissolver para quase tudo, ok? Quase tudo. 4. Entre as substâncias apresentadas a seguir, quais, quando misturadas nas devidas proporções com a água, podem formar uma solução, ou seja, eu misturo e eu não vejo o que está misturado ali. Então, ali, se eu colocar a água com sal, a água com o óleo, a água com açúcar ou com o álcool, eu vou mandar um videozinho depois que acabar essa daqui, com essas 4 misturas e vocês vão ver qual que dá para ver, qual que não dá para ver, tá? Se eu colocar um copo de água com um pouquinho de sal, ninguém vai ver, a não ser se experimentar, né? Aqui, imagina, experimentar isso aqui, não pode não. Então, por isso que a gente não pode experimentar qualquer tipo de mistura que falam pra gente, tá? A gente tem que saber a procedência, saber o que está misturado ali para não se intoxicar de alguma forma, certo? Então, se eu pôr sal, açúcar ou álcool num determinado copo com água, se eu colocar um pouquinho ou numa quantidade exata em que aquela água vai conseguir dissolver, né, tudo aquilo que eu coloquei, então aquilo é uma solução, certo? 5. Assinale o material formado por apenas um tipo de substância, tá? Aqui dessas aqui é somente o oxigênio, porque se eu for fazer a representação do oxigênio, vai ser essa, O2. O que significa? Significa que eu tenho 2 moléculas de oxigênio. Só isso. A água do mar, além de ter H2O, que é a água, certo? Eu vou ter os sais, né, dissolvidos nela. Vou ter os sais, vou ter algumas outras substâncias dissolvidas nela. A água mineral também vai ter os sais dissolvidos nela. E o sangue, que eu tenho a parte líquida e a parte sólida do sangue. O líquido é o plasma e os sólidos são as plaquetas, os glóbulos brancos, certo? Então, continuando. Então, a única aqui que é formado por uma única substância é o gás oxigênio. Agora, complete a frase. Os materiais formados por um único tipo de substância, nós chamamos de substância pura. Ah, professora, mas a água mineral não é pura? Eu bebo ela, eu compro ela lá no mercado, a garrafinha fala que ela é pura. Não, ela não é pura nesse sentido de ser formada apenas por uma única substância. Ela contém sais dissolvidos nela, que são bons para a nossa saúde, por isso que é uma água mineral, olha só, mineral, minérios, ela vai ter minérios, vai ter sais dissolvidos nela, certo? 6.
O que é uma mistura e como é possível diferenciar as misturas homogêneas das heterogêneas? Homogênea, bati o olho, olhei, não vi fases, não vi separação, tá? Coloquei um pingo no microscópio lá para observar, não consigo distinguir, é mistura homogênea. A mistura heterogênea, bati o olho, vi as fases separadas, certo? Vi que tem algo misturado ali. Ou então, coloquei no microscópio, e ali no microscópio eu consegui enxergar essa divisão, então é uma mistura heterogênea. Lembrando, lembra do sangue, a gente cortou, a gente olha, a gente só vê um líquido vermelho, então as pessoas acham que o sangue é uma mistura homogênea, mas não é. Quando eu pego, eu consigo separar, eu consigo ver o que estava ali misturado, né? Aquilo já é considerado uma mistura heterogênea. 7. Analise as misturas representadas à imagem e fala se ela é homogênea ou heterogênea. Então, lá, a massa do pão. Massei, pus farinha, pus ovo, pus leite, pus óleo, massei, ficou uma coisa uniforme, linda, bonita. Eu não consigo mais diferenciar o que tem ali misturado. Então, é uma mistura homogênea. O creme dental. Quando é aquela pasta só branquinha, né? A só branquinha ou só verdinha, é uma mistura homogênea. Agora, quando ela vem aquela pasta colorida, né, que você puxa, ela vem verde, azul, verde, né, branca, misturada, assim, que a gente consegue diferenciar, a gente vê que ela é heterogênea. Mas a partir do momento que eu misturo ela inteirinha, eu vou misturando, ela fica uma cor só, ela fica homogênea. O prato de comida, óbvio, né? Claro, olha só, heterogêneo, porque você bate o olho e você consegue diferenciar tudinho. Um bolo, tá? Aqui no caso, esse bolo é uma mistura heterogênea, porque, olha só, eu consigo ver o quê? As camadas dele, as misturas. E a 8, observe cada imagem e preencha as lacunas. Olha só, então aqui eu tenho 3 fases, eu tenho, não sei o que é o que está misturado aqui, tá bom, pessoal? Mas aqui é óbvio que eu vejo 3 fases, olha lá, uma laranjinha, uma branca e uma marronzinha. Então, isso aqui é uma mistura heterogênea. Quantas fases eu tenho? Quantas diferenças eu tenho? Eu tenho 3, olha lá, 1, 2, 3. Qual a cor do líquido mais denso, ou seja, aquele que está mais profundo? É o marrom. O menos denso é entre aspas, mais leve, está lá em cima, certo? É o que fica mais na superfície. Aqui, ó. Então, aqui é esse laranja. E a densidade intermediária, ou seja, o que fica no meio entre eles, é esse líquido branco. E a B aqui eu também, de cara, eu já consigo ver que é uma mistura heterogênea, porque nem as moedas e nem essa rolha conseguiu dissolver na água. Então, uma mistura heterogênea, 3 fases, a água, a rolha e a moeda. O mais denso, que foi lá para o fundo, foi a moeda. O menos denso, que é o que está na superfície, o mais leve, é a rolha. E o intermediário é a água. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, é só mandar lá no grupo. Até a próxima. Tchau, tchau.